Se você tem entre 30 e 40 anos, eu tenho um recado nesse vídeo importante para você. Não é tarde, ainda dá tempo. Fique comigo até o final e você vai entender perfeitamente como você vai perceber que quem faz o seu tempo, quem realiza os seus sonhos, é você. Não depende de mais ninguém. Esses dias eu estava montando um roteiro para um vídeo que eu quero gravar aqui para vocês sobre os milênios que têm, né, sua faixa ali dos 40 anos, mas ainda se sentem como se tivessem 20. Não tô falando de questão assim propriamente de maturidade e tudo, mas sobre o momento da vida que essas pessoas estão vivendo. Então parece que os 40 viraram os 20, né? Os antigos 20. E enquanto eu estava criando esse roteiro, eu comecei a refletir sobre a minha vida, refletir sobre algumas coisas. E aí eu comecei a pensar, porque eu vejo tantas pessoas contando histórias tristes na internet, sabe? Histórias de superação. Histórias tristes no sentido de a pessoa teve uma infância muito difícil, muito turbulenta, teve muitas coisas para enfrentar. Então, assim, histórias de superação mesmo, histórias bonitas e tudo mais, mas que sempre levam essa pessoa para um passado bem assim, turbulento, um passado difícil, de muita dificuldade, de muita dor. E aí eu comecei a refletir, eu falei, eu não tenho uma história triste para contar. Eu não tenho uma infância sofrida, eu não tenho um histórico de doença na minha casa, na minha vida. Eu não tenho pessoas que dependem de mim no sentido de necessidades extremas, né? Como a gente vê muitas mães atípicas, filhos e netos que precisam cuidar dos seus pais, dos seus avós, dos seus responsáveis. Eu não tenho essa história triste para contar. E de forma inconsciente eu comecei a associar o sucesso das pessoas a essa história. E não me entendam mal, por favor. Quero de forma alguma diminuir essa luta, né? Essas pessoas venceram e eu acho essas histórias lindas e assim me inspiram. E eu também não quero também colocar isso como uma máxima de é por isso justamente que eu tô fazendo esse vídeo. Porque como eu não tenho essa história triste para contar, eu não tenho uma história de superação, vamos dizer assim, né? Uma história de superação para contar, eu fiquei me indagando, será que eu tenho algo em mim que possa realmente inspirar alguém? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu propósito? Por que eu estou aqui? E eu comecei a pensar, eu acho que se eu não tiver algo para contar, parece que eu não vou vencer, parece que eu não vou avançar. E, gente, é óbvio que a gente não tem que se comparar, cada história é única, cada pensamento, cada estrutura é uma caminhada, é uma trilha que a gente trilha sozinhos, né? Cada um tá ali na sua jornada. Então, eu não tô aqui para julgar a jornada de ninguém e eu também não estou aqui para desmerecer a minha jornada, porque eu sei o quanto eu tenho lutado, o quanto eu tenho buscado crescer profissionalmente e agora aqui no YouTube também. Então, esse vídeo é mais para trazer um diálogo, uma reflexão, né, sobre tudo mesmo, sobre comparações, mas também sobre como nós nos posicionamos e como nós nos vemos como sociedade, né, em sociedade, como nós representamos, quem nós permitimos que nos representem, enfim. É um diálogo assim bem. Esse vídeo tem roteiro, né? Eu roteirizei ele para eu me basear, para eu não me perder aqui nos assuntos, mas eu quero que seja um conteúdo assim bem livre, sabe? Uma conversa assim bem fluida entre nós. É que inclusive eu comecei a refletir sobre essas questões, né, de ter uma história para contar, de não ter, de ter uma história de superação e tudo mais. E assim, a gota, né, da água ali para me inspirar a trazer esse vídeo de hoje, porque na semana passada eu estava participando de um congresso onde um dos pregadores, né, um congresso na minha igreja, onde um dos pregadores foi o Rostinoli, e ele é o escritor daquele livro Café com Deus Pai, Café com Deus Pai, que é o livro de devocional, enfim, é um best-seller no Brasil e no mundo, né, em vários países, e ele foi palestrar lá,
E ele começou a contar, né, sobre a vida dele, sobre a história de vida dele. Eu acredito que tem essa história no YouTube, vocês podem pesquisar, inclusive até mesmo no canal da Semana Avivamento vocês conseguem encontrar o Rochinol nesse congresso. E ele contou uma história assim extremamente pesada mesmo, né? De violência, marcada por violência, abandono, bullying, uma pancada assim de situações que ele viveu desde a infância até a vida adulta, né? Até ali o início da vida adulta. E é uma história muito marcante mesmo. E por isso que para mim ali foi uma gota de água naquele copo me fez refletir, cara, eu não tenho uma história. Eu não tenho uma história triste. Eu tenho uma história de vida, óbvio. Minha vida não foi fácil, no sentido de, a vida mais fácil do mundo, mas eu tive uma família estruturada, uma família funcional, onde, enfim, tive todo o apoio possível, estudo, tinha roupas boas para vestir, eu nunca passei fome, pelo contrário, sempre tivemos fartura, refrigerante todo final de semana, sobremesa. Não era luxo, mas era o básico. E comparando com a história de muitos amigos meus, inclusive até a história do meu marido, foi a minha infância não se compara a deles, né? Eu vejo que eles tiveram que enfrentar e que viver coisas muito mais profundas, né? Eu tenho amigos assim que falam que na infância tomava café com, eu não sei nem dizer exatamente como era, mas era como se fosse um anguzinho seco, né? E aí eles tomavam café com aquilo porque não tinha dinheiro para comprar pão. Então acho que fritava aquele angu, né? Fazia uma papinha de angu, fritava, enfim, eu realmente não sei dizer. Mas enquanto na minha infância, assim, a gente comia pizza final de semana, a gente tinha uma condição, era simples, mas tinha uma condição financeira ok. E então, assim, isso, quando eu comparo, eu consigo perceber que no meu núcleo mesmo de amigos, no meu círculo social, muitas pessoas não tiveram metade da oportunidade que eu tive, não tiveram metade das coisas que eu pude ter acesso na infância, né? Até agora, na vida adulta, é diferente, porque agora eu ando com as minhas próprias pernas, então eu conquisto com as minhas coisas, né? Meus pais não estão, eles não são fartos de grana para me dar uma pensão, para me dar uma mesada, além da vida adulta. Eu não sou herdeira, né? Em resumo é isso. Mas eles me deram boas condições para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse caminhar. E uma boa educação também, para que eu tivesse noção de que o dinheiro deles é deles e eu teria que correr atrás do meu, né? Óbvio. Tanto que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei no mercado de trabalho, eu já ajudava em casa, financeiramente. Eu ajudava a pagar algumas contas dentro de casa. Eu fiquei profundamente impactada com o testemunho do Rochinoli, né, com a história de vida dele. Então isso foi realmente algo que me chamou muita atenção e que me fez voltar para a minha história. Na mesma semana, eu me deparei com outro vídeo. E aí, nesse vídeo, uma menina falando sobre ela ter 40 anos, ou quase 40, e não perceber que ela conquistou nada ao longo da sua vida. Então ela não tem casa, ela não tem uma faculdade, ela não tem uma estrutura, né, de estrutura profissional, ela não tem, assim, nem CNH, ela não tirou, né, a carteira dela de motorista. Então é algo que me chama atenção também, porque ela começa a listar algumas questões da vida dela. E aí eu comecei novamente, a comparar a realidade dela com a minha. Eu estava me comparando com uma pessoa que teve uma história extremamente triste. Não me comparando no sentido de, né, minha vida foi melhor do que a sua, minha vida foi pior do que a sua. Mas no sentido de eu olhar para aquela história e eu pensar assim, para vencer na vida, você precisa ter passado por uma coisa muito triste, uma coisa muito forte. Você precisa realmente ter uma história de superação para que as pessoas te olhem e se sintam inspiradas pela sua história e aí você começa a crescer, tá? Isso é um ponto. Até mesmo, né, em questões espirituais mesmo, sabe? Você pode chamar como você quiser, questões do universo,
trouxe para aquela pessoa o refrigério que ela precisava, né. Eu não acredito, assim, nessa coisa genérica de universo, eu acredito num Deus que tem controle sobre todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que pode nos abençoar e que pode também, enfim, nos direcionar para os caminhos que a gente precisa seguir. Então, no meu caso, eu ficava pensando, né, será que no mundo espiritual, de repente, para eu vencer, será que as pessoas, será que as pessoas não, será que no mundo espiritual mais tem peso, né, mais vale uma pessoa com uma história sofrida e que ela conquiste coisas novas e que ela vença? Eu acredito que faça sentido, mas eu não posso dizer que esse seja o único fator limitante, entende? Que seja o único fator que de fato avance alguém, que faça alguém crescer. Não seria coerente, até porque a palavra de Deus diz que Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. então não faria muito sentido essa questão seletiva, né? Se eu tive uma história triste, eu vou vencer, se eu não tive, então eu vou ficar ali encalhado. Não faz sentido, não é coerente. Mas então, nesse vídeo, que essa menina estava falando sobre toda a questão dela e como ela não conquistou coisas, eu comecei a me comparar, né, novamente, só que agora por um outro lado, porque eu comecei a observar que, é claro, que eu tive oportunidades na minha infância, aonde eu não fiquei completamente alienada. Eu tive acesso a muitas coisas. Não tinha acesso à internet, porque isso era um outro nível, né? Eu não estava nesse nível. Eu tive amigas da minha idade que tinham computador e eu não tinha. Tá? E aí eu tô falando, gente, de infância mesmo, assim, dos meus. Vamos colocar aqui no meio termo aqui, uns 7, 8 anos, até uns 12 anos, tá? Então, eu não tinha esse tipo de acesso, mas tinha outros eletrônicos, né? Tinha videogame, TV, tinha na minha casa, por exemplo, tinha mais de uma TV, né? Então tinha TV no meu quarto, tinha TV na sala. Então a gente não disputava com controle remoto, vamos dizer assim, né? A gente não disputava porque a gente tinha como assistir outras coisas. Eu sei que a maioria, a realidade da maioria dos meus amiguinhos não tinham, não viviam isso. E quando eu vi essa menina falando sobre, eu comecei a listar quais foram as minhas conquistas, agora já falando na fase adulta, né? Eu pude estudar até o ensino médio, eu comecei a trabalhar aos 17 anos, tá? Com carteira assinada eu comecei a trabalhar, mas assim que eu finalizei o ensino médio, eu fui para a faculdade, eu comecei a fazer uma faculdade. Não era a faculdade que eu queria, mas era uma faculdade que eu sonhava, não era essa faculdade que eu sonhava, mas era uma faculdade, eu queria ter um curso superior. E aí, na oportunidade, surgiu ali, eu consegui iniciar um curso de marketing, mas eu trabalhava para pagar esse curso. Nesse momento, minha mãe falou assim: olha, filha, você não precisa mais ajudar, não precisa mais contribuir com os pontos aqui da casa. Eu pagava o telefone na época, então você não precisa mais pagar o telefone, você paga a sua faculdade, tá tudo bem. Então eu comecei a pagar a minha faculdade e comecei a estudar. Então, assim, é o que eu digo, né? Foi uma oportunidade que eu tive, porque como a minha família não tinha grana sobrando, eles não tinham condições de pagar a minha faculdade, mas já que eu estava trabalhando, eles tinham condição de continuar me sustentando para eu estudar, né, para eu pagar a faculdade. Porque na minha cidade não tem federal, agora tem, mas na época não tinha, e ainda assim, nos dias de hoje, ainda é bem limitado os cursos que tem ali. Então, na minha época, nem sonhava em ter federal aqui na minha cidade. Então, o que acontece? Eu fui fazer esse curso e tudo mais, mas minhas conquistas da vida adulta, eu comecei ali a faculdade aos 18 anos e tudo, não consegui concluir, precisei trancar, fui mandada embora daquele trabalho e tudo mais, mas eu já tinha um movimento interno meu que me dizia, eu preciso conquistar as minhas coisas. Então, passaram-se anos, eu me casei aos 23 anos, de 23 para 24 anos, e ali eu comecei realmente, de fato, ali eu me desvinculei completamente dos meus pais, né? Eu fui construir a minha vida com meu marido. Então, nós dois trabalhávamos, nos casamos, fomos morar de aluguel,
E ali a gente começou a ver que a vida, né, de quem é independente, um negócio bem, né, é árduo, não é fácil. Mais no meu caso do que no dele, né? Porque o meu marido ele veio de outra realidade. Então, ele desde muito cedo ele precisou aprender a se virar. Então, no meu caso, eu comecei a ver que realmente, né? A gente trabalha e trabalha muito para conquistar as nossas coisas. Mas, com 2 anos de casado, a gente conseguiu construir a nossa casa, né? A gente tinha esse plano, né, de estar trabalhando, tá? A gente estava construindo a nossa casa paralela. Desde que a gente se casou, a gente já estava reservando aquele dinheiro e tudo mais. Então, conquistamos a nossa casa, tinha cerca de 25 para 26 anos, mais ou menos, tá? E aí, a nossa casa própria, a gente finalmente saiu do aluguel. E aí, meu marido tirou a CNH dele, um pouco depois que a gente já estava morando na nossa casa não estava completa, a gente tinha colocado piso, mas assim, ainda tinha muitas coisas para resolver na nossa casa e tudo, então a gente foi morando para adiantar, né, para sair do aluguel e poder juntar mais dinheiro. Então a gente continuou construindo a nossa casa, né, organizando, estruturando a nossa casa já morando nela. Logo em seguida, nós compramos o nosso primeiro carro. Então, olha como que as coisas foram progredindo, né? É claro que aqui eu estou falando de conquistas conjunta, tá? Meu marido e eu, nós assumimos que somos um e a conquista dele é minha e a minha é dele, e a gente foi caminhando assim. Nisso estava trabalhando, né, crescendo ali no meu trabalho e tudo mais, mas estava com umas condições muito complicadas, e aí assunto para outro vídeo, quero trazer aqui para vocês, sobre esse período que eu estava trabalhando, eu, enfim, estava trabalhando numa empresa de cursos livres, e eu quero trazer para vocês a minha trajetória, que ela é bem interessante, eu acredito que vocês vão se identificar bastante. Nesse processo todo, né, ganhando dinheiro, eu e ele e tudo, compramos então o nosso primeiro carro, passaram-se mais alguns anos, eu consegui finalmente entrar na faculdade que eu queria, né, que era a faculdade de psicologia. Isso depois que eu saí do meu emprego. Então, nessa época eu já tinha aqui uns 30 anos, tá? Eu já tinha 30 anos. 29, 30 anos por aí. E aí eu comecei a minha faculdade. Essa faculdade eu não consegui concluir também, tive dificuldades para levar até o final, mas foi assim, conhecimento nunca é demais, né? E conhecimento nunca é perdido. Por mais que eu não tenha concluído, me abriu assim a mente, me trouxe, enfim, conhecimento que eu nunca imaginei que eu teria na vida e me fez crescer demais. Eu não concluí a faculdade de psicologia naquele momento, comecei a fazer o curso de psicanálise, porque pelas minhas condições financeiras eu conseguia, me formei psicanalista, tá? E logo após, né, me formar psicanalista, eu comecei a minha graduação em Ciências Humanas, que é onde eu sou graduada atualmente. Eu vou voltar um pouquinho aqui no vídeo, porque como eu tô falando, assim, eu acabei me perdendo um pouco do roteiro. Mas eu comecei... Gente, isso é um comigo. É uma calopsita, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas ela tá... Ele, né, tá conversando muito hoje. Então, não consigo parar o vídeo e começar a gravar depois, porque ele, enfim, vai ficar conversando até a hora que ele cansar. Então, eu queria voltar um pouquinho aqui na minha fala, porque eu falei que eu, essa semana, assisti um vídeo. Essa menina que estava falando sobre essas conquistas que ela não teve, as coisas que ela não conseguiu, mas ela fala que quando ela conseguir essas coisas, ela vai ser muito grata, que ela já é grata pela vida, pelas coisas que ela tem hoje, mas que ela vai ser muito mais grata quando ela finalmente conseguir, quando ela não mais precisar lutar para sobreviver, sabe? Quando ela conseguir finalmente viver, respirar e viver. Então, não viver em modo de sobrevivência. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre essa questão do modo de sobrevivência que tá assim, mara, tá? Vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem. Vai lá no final desse vídeo, assistam, porque se você tem dificuldade de entender por que você não consegue progredir na sua vida, esse vídeo, ele tá sensacional. É um conteúdo direto, objetivo, técnico, sem parecer ser técnico, tá? Então vai lá assistir, que tenho certeza que a tua mente vai ser esclarecida e que você pode ter uma virada de chave na sua vida a partir desse vídeo. Essa menina falando sobre isso, ela começa a falar sobre a gratidão, e eu sou uma pessoa muito grata, e eu comecei a listar essas questões, né?
eu conquistei até aqui, né? Eu já tô com quase 40, o que eu de fato consegui conquistar? E aí eu comecei então a montar essa lista, né? Por isso que eu comecei a falar da faculdade, depois falei do casamento, falei da nossa casa, do carro, enfim, foi construindo dessa forma. Então eu parei, né? Eu tava falando que eu me formei psicanalista, e ali mais ou menos aos 34 anos eu me formei, 34, 35, mais ou menos, eu me formei na minha faculdade de Ciências Humanas, e com essa faculdade eu consegui fazer uma pós em Neurociência e Comportamento. Ou seja, eu trabalhei de forma, né, ali academicamente, de forma que a minha formação contribuísse para que eu pudesse é, ter conhecimento na área de humanas, na área do ser humano, de estrutura, de comportamento, de pensamento, de estrutura psíquica, enfim, toda essa questão, porque como eu não tinha conseguido concluir a minha faculdade de psicologia, eu foquei em trabalhar as questões do ser humano, apesar da faculdade. E recentemente, o que tem acontecido comigo? Eu tenho sonhos, e esses sonhos estão mais difíceis de serem conquistados, porque são sonhos maiores. Então, sabe quando a gente para de pensar, né, naquilo que a gente já viveu, nas bênçãos que a gente já recebeu, e a gente começa a projetar o quê? Para o futuro. Poxa, parece que eu não consigo nada, parece que eu não conquisto nada, parece que eu não tenho nada. E aí, por isso que eu comecei a comparar a minha história com a história dessa menina também. E aí eu comecei a listar, então, todas as coisas que eu tinha percebido, né? Além das coisas que eu falei, né? Eu parei na questão da faculdade. Eu vou ler aqui para vocês. Ó, eu vou ler aqui em ordem, porque eu acho que vai fazer muito sentido. Eu conquistei a minha casa própria aos 25 anos. Não é a casa dos meus sonhos, né? Mas é a casa que eu amo, é a casa que eu moro até hoje. Então, ela é uma casa simples, mas é uma casa que eu amo, de verdade. Então, eu sou muito grata por essa conquista. Então, aos 33 anos, eu consegui andar de avião pela primeira vez, eu fiz minha primeira viagem de avião. Aos 34, eu fiz a minha primeira viagem internacional. Aos 35 anos, fiz uma viagem com os meus pais para Sergipe, que é a cidade da minha mãe. E aí foi um sonho realizado para ela, porque ela sonhava em voltar à cidade natal dela, que ela saiu de lá aos 6 anos de idade, então ela sonhava em voltar lá. E meu pai tinha o sonho de andar de avião, que ele nunca tinha andado. Então foram duas conquistas em uma. Então, olha quantas coisas que a gente conseguiu conquistar juntos. Então, isso eu tenho como gratidão também no meu coração. Aí eu tive, então, né, o privilégio de participar desse sonho dos dois. Então, aos 34 anos, eu, então, tirei a minha CNH. Aos 35, eu concluí meu curso técnico, né, o meu curso de psicanálise. E aos 37, eu terminei minha faculdade. Eu estava aqui com as idades meio distorcidas, quando eu falei a primeira vez. Mas então, aos 37, eu terminei minha faculdade. E agora, faz muito sentido, eu realmente estava bem avoada nas idades. Porque eu terminei a minha pós-graduação já aos 38 anos, que é a minha idade atual. Olha quantas coisas eu já conquistei. Quantas coisas eu consegui fazer. Não foram fáceis, não foram fáceis. E algumas coisas me surpreenderam. Por exemplo, viajar. Eu viajei 3 vezes, assim, fiz uma viagem cada ano. E era uma coisa muito fora da minha realidade, do que eu poderia fazer naquele momento. Mas eu fui abençoada com estratégias, por pessoas também. Eu consegui realizar esse sonho, né? Porque as minhas viagens foi um rolê também, tá? E eu falo, assim, quando eu falo assim, eu fui abençoada, é porque eu realmente fui abençoada. Eu viajei em 3 momentos diferentes da minha vida, e cada um deles tem uma bênção diferente. Um dia eu trago aqui para contar para vocês. Quando eu falo uma bênção diferente, é porque realmente foi. Então, assim, depois eu trago sobre esse assunto, eu não quero estender sobre isso, porque o foco desse vídeo não é isso. Quando eu listei essas conquistas, eu me emocionei. Eu parei e eu falei, olha como eu já conquistei coisas. E como nós somos injustos com nós mesmos, né? Quando a gente se compara com outras realidades. E quando você para olhar, para analisar a sua vida, você vê, poxa, eu fiz algo por mim. Eu conquistei sim, eu não estou parada nesse tempo todo. Então, eu queria realmente trazer esse vídeo aqui para vocês, para que vocês pudessem refletir também sobre isso. Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês? Nós não podemos viver a nossa vida somente com foco no nosso futuro, nos nossos objetivos. Parece contraditório, né?
É porque o que acontece? O nosso foco tem que estar sim nos nossos objetivos, nos nossos sonhos, no nosso futuro, porque isso nos traz esperança, né? Eu tenho muito mais vigor em vir aqui, criar conteúdo para vocês, ou atender meus pacientes, enfim, de trabalhar, tenho muito mais vigor de trabalhar quando eu penso que esse trabalho vai gerar um fruto que vai me ajudar a realizar um sonho. Então é importante sim. Mas o que eu quero dizer com não viver com foco somente nisso? Porque a gente precisa olhar para trás também, não com nostalgia, com saudosidade, mas olhar para trás pensando assim: olha como eu já vivi, olha o que eu já lutei, olha o quanto eu lutei para chegar até aqui. Então, eu preciso ser grata por esses momentos, preciso ser grata por tudo que eu já vivi, mesmo pelas dores, né, que nós vivemos, elas servem como experiência, elas servem como algo que nos ensina, que nos faz crescer, que nos mostra uma perspectiva, né, um mundo diferente. Isso é muito importante, né? As nossas lutas também são, fazem parte, contribuem para a nossa conquista. Então, hoje sim, eu tenho sim, né, muitos sonhos. Eu quero uma casa melhor, eu quero estar num bairro melhor. Na verdade, eu sonho com um sítiozinho, uma fazendinha, algo não muito grande, até porque eu acho que eu teria, enfim, capacidade de gerenciar uma fazenda, né? Um sítio. Mas algo assim que fosse num espaço mais tranquilo para eu criar meus cachorros, né? Meus bichinhos e tudo mais. Então eu gostaria sim, eu gostaria não, tenho sim o sonho, luto por isso. Quero sim ter uma casa melhor, quero ter independência financeira, né? Ter ali meu dinheiro investido e viver de dividendos, né? Quero sim, luto para isso, tenho esses sonhos, quero viajar mais, quero conhecer outros lugares, né? Países, culturas, eu amo pessoas, então eu quero poder explorar mais disso. Tenho muitos sonhos, enfim, esses sonhos eles não podem ofuscar a gratidão que eu tenho por tudo aquilo que eu já conquistei, por tudo aquilo que eu já venci. Então, talvez, né, agora para a gente refletir, para a gente, né, já estamos aqui caminhando para o final desse vídeo, talvez a tua questão não seja falta de resultados, mas talvez um desajuste na sua percepção de como a sua vida tem caminhado, né, de como você tem chegado até aqui. E é isso, tá? Eu gostaria de pedir a sua participação para deixar aqui nos comentários um emoji. Vamos criar uma comunidade de emojis? Comenta aqui com um coraçãozinho verde. Aquele coraçãozinho verde, não sou supersticiosa, né? Só por causa enfim, do significado que as pessoas dão mesmo. O verde, né? Ele representa ali esperança, né? Então coloca um coraçãozinho verde aqui. Vamos criar nossa comunidade. Você vê que você ficou atento aqui a esse vídeo até o final. E, claro, vou te pedir, se inscreve, deixa o seu like, por favor, vai me ajudar tanto. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Pra gente crescer juntas. E se você quiser algum assunto específico que eu esteja trazendo, eu vou te pedir para deixar aqui nos comentários também. E aí eu vou ter o maior prazer em ler, em gravar um vídeo especial que você sinta que seja necessário, tá bom? Por hoje é só. Fica com Deus. Beijinho e tchau.